Muito bem, 7 horas 35 minutos agora. Estávamos ao som aí de Luiz Marenco, Filosofia de Andejo. E vamos trazer agora aqui no nosso programa, toda sexta-feira a gente tem a participação do deputado estadual, presidente da Comissão de Agricultura, Zé Nunes, que certamente terá aí muitas novidades hoje para a gente, já que esteve em Brasília no começo da semana apresentando aquela proposta de uma alternativa, né, à proposta de securitização que foi apresentada pelo senador Heinz. O deputado foi aí em uma comitiva gaúcha até lá para apresentar uma outra proposta também de renegociação das dívidas dos agricultores. Então a gente vai conversar sobre esse assunto agora. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes, todos que nos acompanham aí. Essa manhã fria, né, inverno chegando para todos nós. E é o jeito, né? Temos que encarar o frio agora. Pois é, Camaquã, na verdade, até hoje está um pouco menos do que estava nos dias anteriores, aí, mas está frio também. Eu estou agora falando aqui de casa, e na minha casa é muito frio aqui. É um lugar alto, né? Então se comporta sempre como um lugar muito gelado. Mas vamos lá então conversar um pouco, Pablo, a respeito da semana aí, né? E alguns destaques, assim, eu acho que um dos destaques, né, que a gente até conversou um pouco na semana passada foram, ou não tínhamos conversado, não, acho que não chegamos a conversar. Os anúncios chegaram, acho que durante a sexta-feira, que foi de fato, a flexibilização nas regras do Proagro pelo Banco Central numa medida, né, em algumas resoluções do Banco Central, a resolução 5.224 de 2025, né, e que foi bastante importante, assim, porque retoma o Proagro, né, que é o seguro, né, da agricultura familiar, seguro dos financiamentos, não só para o agricultor, mas também como para a instituição financeira que oferece o crédito. Todos nós sabemos, se não houver um Proagro adequado, o banco não oferece o crédito. Não é obrigado a oferecer o crédito se não tiver um seguro. Bom, o Proagro, ele então, nós trabalhamos aí bastante nisso, tivemos a Brasília numa comitiva bem grande, isso há umas 4 semanas atrás, um mês atrás, né? E na sexta-feira, então, passada, né, saiu as novas regras, as mudanças que a gente buscava em relação ao Proagro. Se destacar, o que nós poderíamos destacar, assim, como mudanças? Primeiro que ele volta a fazer um valor de cobertura, se não 100% para todas as operações, independente do risco, mas ele retoma a uma condição bastante diferente como estava. E melhora bastante. Por exemplo, assim, uma zona de risco que, vamos dizer assim, tinha um risco de 20% na lavoura, nós tínhamos aí, na proposta que nós superamos, na lei antiga, nós tínhamos uma cobertura, né, que começava já com 80%. E aí, com alguns redutores, ela já vinha abaixo de 75% por conta da questão da nota, né, com o dispensar da nota na hora de fazer a cobertura, né, que o agricultor não tivesse apresentado as notas, ele já tinha uma queda de 5%. Então, nós voltamos a uma condição bastante melhor, aonde que o agricultor que produzir numa ZARC, que a gente chama de uma zona de risco, né, de até 20%, ele terá, né, 100% de cobertura, né? Quem tiver na zona de 30%, então terá 95%, e na zona de até 40%, 90%. Então, quer dizer, muito diferente do que nós tínhamos. Foi uma evolução bastante grande. Outro ponto positivo, eu considero que é olhar o agricultor de forma individual, e aquele agricultor que, mesmo numa zona de risco, ele fizer pouco uso do programa, ele começa a ter uma premiação lá na hora da alíquota que ele paga, na hora que ele contrai o financiamento, ele tem uma alíquota, né, que ele paga um percentual. Bom, e aqui nós temos então, nessa nova norma,
né, uma premiação para aquele agricultor que usa menos o programa e que incentiva, né, a fazer as coisas direito. Né, claro que quando tem uma intempérie climática daquelas que não tem jeito, não tem jeito. Mas a gente sabe que, né, também, né, existe aquela situação de plantar fora de época, né, muitos falam, né, que tem um grupo de agricultores que plantam pro agro também. E a gente sabe, né, que o ser humano ele é cheio de, né, tem características de todos os tipos, né, então pessoas de todos os jeitos. Então também há um incentivo, né, para esse agricultor que faz o bom uso, eu diria assim, do programa. Então as regras que nós tivemos, inclusive algo muito positivo, que nós levamos também, para considerar o acesso ao Proagro não fosse considerado por cultura, né? Porque se dá uma seca, uma estiagem, uma chuvarada, um prejuízo numa propriedade, o agricultor tiver 2 linhas financiadas, se ele tiver 2 contratos, se ele acessar as 2 linhas, já seria, na regra antiga, seria considerado 2 acessos, né? Então, na verdade, o acesso é por safra agrícola. Se ele acessar na safra de verão, considera um acesso. Obviamente, se ele acessar na safra de inverno, vai considerar um outro acesso. E isso facilita, porque facilita justamente aquele agricultor que faz uma agricultura diversificada, né? Uma agricultura, tem situações que o agricultor tem mais de uma cultura financiada, principalmente quem trabalha com hortigranjeiros, quem trabalha com fruta, quem trabalha com grão também. Pode trabalhar o milho, pode trabalhar soja e ter os 2 financiados, né? Então também isso foi algo bastante importante. E também o que foi considerado, né, na nova regra do Proagro, que o acesso ele é por CPF e não por CAR, né? Porque tinha uma situação na regra antiga do acesso ser pelo CAR. Então, muitas vezes, uma propriedade rural que tinha um único CAR, e principalmente acontece na agricultura familiar, né, que você tem filho, às vezes tem 2, 3 famílias usando aquela propriedade para plantar, e muitas vezes que está no mesmo cadastro ambiental rural. Então, o acesso por CAR, se tiver 3 famílias na regra antiga, e 3 acessassem, bom, aí tu já tinha quase comprometido a capacidade de acesso por 5 anos. Então isso também foi modificado, e que eu considero também uma mudança muito positiva. Então, só para dar uma satisfação aqui no Campo em Dia, para quem nos acompanha, de que nós tivemos, eu diria assim, um êxito bastante grande, né, no sentido de que a maioria das medidas que nós propusemos, elas foram aceitas. Talvez a questão da renda, né, que se tinha uma ideia de que se pudesse aumentar, mas essa não houve acordo, ficou nos R$9.000, no máximo de R$9.000, e também, né, uma redução do limite de enquadramento, né, ele acabou acontecendo. Muitos entendem de que essa redução de enquadramento, ela não é boa, porque ela vem, o Proagro passa agora a cobrir não mais propostas de financiamento de 270 mil, mas no máximo R$200.000. Então, se você for ao banco fazer um financiamento de até R$200.000, você vai ser enquadrado no Proagro, né? Aí essas regras que eu estou falando aqui serão todas as regras aplicadas para o seguro daquele financiamento. Se for a mais de R$200.000, né, bom, aí já é pelo seguro normal, Então isso também é uma mudança, que essa talvez não tenha sido uma mudança tão adequada, porque baixou, né, o limite de enquadramento. Na verdade é que o Proagro foi feito para a agricultura familiar. E aqui, né, a média do valor dos Pronaf custeio, que o Banco Central, a média que tem do Pronaf é de R$60.000 de custeio, né? A média das operações, o valor médio das operações de Pronaf para custeio é R$60.000. Então eles entenderam de que
tinha margem para diminuir esse enquadramento. Então, um pouco sobre essas regras novas do Proagro, e só sempre dizendo como é importante, né, porque acho que a gente conseguiu atingir um objetivo importante, que era efetivamente retomar o programa para um regramento mais adequado, mais acessível aos nossos agricultores, especialmente os do Pronaf e do Pronamp. E essa, tu comentou da renda de 9 mil, o que seria exatamente? A renda de 9 mil é o seguinte: nós tínhamos que um programa de renda, de garantia de renda, que a gente chama no Proagro, tinha um programa garantia de renda, tem um programa garantia de renda, PGR que chama. Esse programa garantia de renda, ele era um programa que raciocinava da seguinte forma: ele é dentro do Proagro, mas o agricultor não colheu, perdeu, bom, aí tem uma renda a mais, porque vai sobreviver do que naquele período que ele não concorreu. Então, o que acontece, né? Ele podia chegar até 41 mil reais. 41 mil reais. O que foi entendido, né? Que esse programa foi criado na época, foi criado ainda lá no segundo governo do presidente Lula. Que esse programa, ele, embora tenha sido criado com um objetivo muito importante, que é proteger a renda do agricultor, chamado Proagro Mais, né? Chamado Proagro Mais renda. Mas esse programa acabou sendo, de uma certa forma, um indutor, né, dos agricultores tentarem acessar o Proagro. Porque muitas vezes o agricultor tinha um financiamento de custeio. Inclusive foi citado um caso pelo próprio Banco Central, financiamento de 25 mil reais de um agricultor. Citaram um caso específico de um agricultor que ele financiou 25 mil reais no custeio. Aí teve uma cobertura de 100% do Proagro e teve uma garantia de renda de mais 41 mil reais. Então, esse financiamento, ele de 25 mil, o financiamento, o valor básico, que tem mais o custo do juro subsidiado, ele é um programa que chegou a um valor, assim, quase 3 vezes o valor do financiamento. Por conta da equalização de juros, por conta do garantia de renda. Então, que deveria haver uma mudança, e esse valor, então, de 41, ele, na verdade, ele é um pequeno valor, é um incentivo ao agricultor familiar, que se ele perder, ele tem mais um valor, né, para alguma coisa. Então, claro que esse é o valor máximo, 9 mil reais, né? E lá nós tínhamos o valor máximo de 41, chamado Programa Garantia de Renda. Então, agora, esse valor ele baixou bastante, por conta de que foi entendido que, em muitos casos, o programa acabava sendo um incentivo, né, para que, vamos dizer assim, fazer um Proagro passava a ser um bom negócio, dependendo do tipo de financiamento e do tamanho do financiamento. Então, o produtor, se ele tiver algum problema climático, vamos supor, ou algo que aconteça na propriedade dele que seja atendido pelo Proagro, esse seguro ele vai garantir o pagamento ali, ou pelo menos vai impedir que o produtor não consiga pagar o financiamento dele, e ainda em alguns casos pode dar mais essa renda para o produtor, além do pagamento do financiamento. Exatamente, é isso. Então, conforme o grau da indenização, ele tem um programa de garantia de renda que baixou bastante, né? Que era até 41 mil reais, né? E isso baixou bastante. E não sei se já o assunto do Proagro, se a gente já ainda tem mais alguma questão, mas até ia te perguntar, se eu não me engano, a gente comentou algumas vezes aqui, essas medidas também, para melhorar o Proagro, né, elas partiram também da Comissão de Agricultura, né? Nós tivemos uma ação muito importante. Também destacar, obviamente, que as entidades aí, a FETAG, a FETRAF, fizeram um trabalho muito bom. Eu acho que o trabalho deles foi muito qualificado. Eles têm 2 pessoas, né, o Douglas Sense da FETRAF e o Carlton da FETAG, entendem muito, conhecem muito desse ramo aí. E eles foram muito positivos no sentido de participar conosco aquela vez na elaboração desse documento, que nós acabamos levando para Brasília, entre Parlamento Gaúcho. E por que o Rio Grande do Sul, né? O pessoal diz, por que o Rio Grande do Sul tem todo esse interesse? Porque, na verdade, nós usamos a metade
do crédito do Pronaf do Brasil para a agricultura familiar, a metade do Brasil é usado só no Rio Grande do Sul. E nós usamos 25% do valor do Proagro. Quer dizer, 1/4 de todo o Proagro brasileiro é usado aqui no Rio Grande do Sul. Veja bem como a agricultura familiar gaúcha é pujante ainda com toda, eu diria assim, com toda a retração que vem tendo, né? Porque a agricultura familiar vem sendo engolida pela lavoura da soja. Mas com tudo isso, nós temos uma agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul muito forte, muito conectada também com o mercado, né? Uma agricultura familiar onde que tem a conexão com as cooperativas, onde tem a conexão com as agroindústrias de grande porte. A agricultura familiar aqui também ela é uma agricultura familiar exportadora, né? Produz carne de frango, né? Produz suínos, produz leite, né? Produz o tabaco, obviamente, que não entra diretamente como um produto para esse financiamento, mas um produtor de tabaco, ele faz Pronaf, faz o programa, porque ele planta outras coisas, além do tabaco, ele planta outras culturas, financia outras culturas. Então, nós temos aí um universo bastante grande. Então, por isso, o interesse nosso aqui no Rio Grande do Sul de tomar frente nessa discussão e de levar, através da Comissão de Agricultura, uma proposta que acabou sendo uma proposta acolhida, eu diria assim, em 90% do que nós levamos, o governo acabou acolhendo. Acho que demos uma contribuição bastante importante. Da mesma forma, a importância da participação da Comissão de Agricultura nesse assunto tem sido agora também na questão do endividamento rural, né? Na segunda-feira e terça-feira estiveram aí em Brasília para levar uma nova proposta. Se puder aí, na sexta-feira eu lembro que, claro, a gente comentou que iria a Brasília, mas não foi dado muito detalhe, né? Porque seria... o ideal seria aguardar aí que a proposta fosse de fato apresentada, mas agora a gente pode talvez trazer mais alguns detalhes e algumas diferenças da sua, não digo sua proposta, né? A proposta que foi montada pela Comissão de Agricultura, junto da FETAG, FETRAF e outras entidades, a diferença dessa em relação à de securitização que está aí já tramitando, né? E a gente poder falar um pouco aí sobre a expectativa também dessa proposta ser aprovada ou não. Exatamente, a gente acabou reproduzindo mesmo a fórmula que nós usamos com relação ao Proagro para apresentar uma outra proposta que pudesse dialogar com o tema do endividamento agrícola. Por que isso? Porque eu acho que a população está acompanhando pelos jornais, né, a dificuldade que o Brasil tem de cobrar imposto de rico, né? E a proposta do senador Reis, ela é uma proposta perneta, ela é uma proposta que está baseada só no compromisso do governo, né, de fazer uma securitização, né, um parcelamento dessa dívida num formato que é insustentável, eu diria assim, né? Nós estamos vendo agora que essa discussão toda sobre o IOF, né, uma discussão que é um imposto sobre operações financeiras de grandes montas, né, e operações financeiras de quem tem renda para comprar no exterior, enfim. Mas o Congresso Nacional, inclusive o partido do senador Reis, ele fechou questão que não abre espaço para isso, né, contra qualquer aumento. E ao mesmo tempo são os que incentivam os agricultores para ir para a rua para uma proposta que ela tem uma perna só, ela só tem a perna do compromisso do governo. Então, se nós vamos apresentar uma proposta, toda vez que apresentar uma proposta, tem que apresentar uma proposta que seja factível, que seja realizada. Uma proposta que tenha um impacto que, segundo a nota técnica que vai sair do Ministério da Fazenda, ela deve chegar perto de 1 trilhão. Esse é o impacto da proposta do senador Reis. Ela é uma proposta que é insustentável, ela não vai transitar, porque pode, inclusive, votar no Congresso que ela não tem como aplicar pelas amarras hoje que tem, né, a questão fiscal no Brasil. Então é uma pena, porque aí levam agricultores à beira das estradas, criam toda uma confusão em algo que não vai se executar. Porque na forma como ela está, é absolutamente certo, não tem execução. Então essa securitização, ela, na proposta do senador, ela é uma proposta visionária, algo desconectado da vida real do país, né? É engraçado, quer dizer, você numa ponta apresenta uma conta de quase 1 trilhão e na outra conta acha ruim aumentar um imposto sobre operação financeira. Não é um imposto
É um imposto lá sobre as grandes operações financeiras. A gente sabe, rico não gosta de pagar imposto e também o sistema financeiro não gosta de pagar imposto. Ele não quer pagar imposto nunca. O sistema financeiro ele é voraz. O sistema financeiro não quer saber se 20% ou 30% da população está passando fome, está pobre. O sistema financeiro quer saber se ele bota dinheiro e ganha dinheiro com dinheiro, muitas vezes sem produzir. Essa que é a grande questão. É ganhar dinheiro com dinheiro. Quem tem dinheiro, ganha dinheiro sentado em cima de um punhado de dinheiro, aplicando dinheiro, né, no mundo, transacionando dinheiro para cá e para lá. Né? Esse é o sentido. E não quer pagar imposto. Bom, esses mesmos que estão fechados com essa posição de não fazer isso, querem, então, um projeto que é mirabolante, que tem um impacto de uma monta insustentável. Bom, nós, diante desse quadro aí, nós levamos uma proposta que seria, assim, ainda uma proposta pesada, mas uma proposta que talvez tenha um ponto de partida e que possa encontrar um eco. O que diferencia? Primeiro, né, nós levamos uma proposta que o volume de prorrogação por CPF seja no máximo 250 mil reais. A proposta do senador é 5 milhões. Então nós pegamos aí um corte dos agricultores familiares, né? Os que fazem Pronamp, os que fazem Pronaf, né? Então seria esse o corte que nós encaminhamos à proposta. Outro ponto importante assim a falar, a proposta que nós apresentamos, ela não apresenta uma redução de juros, ela trabalha com os juros do contrato. Se tu tem um contrato de 8% de juros, tu vai prorrogar com os mesmos juros que já são subsidiados, porque a Selic hoje é 14%. Então esses contratos, eles... Quase 15 já, né? Quase 15, que é um absurdo, né? No Brasil, em pleno emprego, em vez de aumentar o crédito, o juro mais barato para investimento, para produzir aqueles produtos que estão ao Banco Central e o sistema financeiro e os que têm a mão pesada lá, aumentam os juros, né? Na minha opinião. E aí, né, a oposição garganteando ameaça de inflação. Onde é que está a ameaça de inflação? Né? E aí acontece, vão lá e aumentam o juro. Quer dizer, parece que é para não governar mesmo, né? Parece que é para não governar. Bom, então a proposta que nós apresentamos também, ela não é para 20 anos, é uma proposta para 12 anos com 2 anos de carência, quer dizer, quase a metade. Então, o centro da proposta que nós apresentamos é isso. 12 anos é o prazo, teto não é de 5 milhões e sim 250 mil, e os juros são os juros dos contratos. Vamos dizer, então, se tu tem um financiamento vencendo lá, um custeio de 100 mil, um investimento mais 50 mil, né, tu junta isso e tu monta até 250 mil e faz a tua prorrogação. Essa é a proposta, né? Isso não tem nada aprovado, e depois do lançamento do Plano Safra que o governo então se propõe a começar a estudar isso. É uma proposta que nós levamos, ela é uma proposta que seria aplicável para o Brasil inteiro, não só para o Rio Grande do Sul, porque nós estamos vendo questões climáticas e dificuldades de agricultores por questões climáticas em todos os lugares do Brasil. Então não é uma coisa específica, porque específico para o Rio Grande do Sul foi a medida provisória da enchente. Essa sim foi uma medida específica. Agora, nós estamos tratando de endividamento agrícola, nós temos que olhar, né, para uma proposta que possa ser aplicada em todo o Brasil, senão ela não vai prosperar, ela não vai progredir. Então, mais ou menos, eu diria assim, uma síntese, né, do que nós apresentamos. E tem uma outra coisa que a gente apresenta lá, sim, que é as cooperativas que operam com agricultura familiar, que possam ter um programa também para compensar essas dívidas e provando essas dívidas, né? Obviamente tudo comprovado, né? No nosso projeto, o agricultor ele tem que comprovar se ele está endividado porque ele não colheu, porque ele teve de fato a questão climática, ou se ele pegou o recurso da safra e aplicou em outras coisas e deixou de pagar o banco, comprou terra, investiu. Bom, isso tem que ser analisado, cada caso, porque senão fica muito complicado, né? Nós temos que ter uma responsabilidade com o povo brasileiro num programa como esse. Embora o agro seja muito importante, né? E a gente sabe disso, agora, ele não é absoluto, não é só dele que nós vamos viver.
Então, o Brasil todo não pode carregar nas costas um volume, né, de atendimento e deixar de atender. Só para ter uma ideia, o projeto senador, Pablo, que eu acho que é importante a gente dizer isso aqui. Quantos por cento dos brasileiros que ganham até 4 salários mínimos por mês, que durante toda a sua vida de trabalho, a sua vida ativa, conseguem juntar 1,5 milhão de patrimônio? É a pergunta que eu vou fazer. 1,5 milhão de patrimônio. Pela proposta do senador, se fizer a securitização de 5 milhões e se pagar as primeiras 4 parcelas em dia, inclusive as 2 primeiras, tem o início que ainda tem uma carência, o governo dá, além de equalizar todo o juro de quase 15% para 3%, você imagina, por 20 anos, ainda o governo já dá a porta de perdão para ele 1,5 milhão. 1,5 milhão. Essa é, eu diria assim, a incoerência dessa proposta do senador. Quer dizer, 1,5 milhão por CPF, assim, o governo vai te dar de presente. Porque é dar de presente, sim. Porque se vai perdoar, porque isso, porque aquilo, bom. Mas é isso. Quantos cidadãos que trabalham, que lutam, que levantam cedo, durante toda uma vida ativa, ganhando 3, não estou dizendo um salário mínimo, porque esses nunca vão ter um patrimônio. 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, nunca vai ter um patrimônio de 1,5 milhão. Nunca. Pelo trabalho, nunca. Vai trabalhar a vida inteira, não vai juntar nem 600 mil de patrimônio. Eu pergunto, quem ganha 4, 5 salários mínimos, quem ao longo da sua vida ativa de trabalho vai conseguir juntar um patrimônio de 1,5 milhão? Procurem. Só do trabalho não vai achar. Não vai conseguir ter. É isso que está proposto nesse projeto do senador. Então, um projeto perneta, que não dialoga. Ele é absurdo na sua concepção básica e ele é perneta, né, porque ele não dialoga com o lado da Receita, né? Então, a outra coisa nesse projeto que nós tiramos fora é a questão das cerealistas, né? Que dívida é esta com as cerealistas que estão no projeto? São as dívidas que as cerealistas têm? Sim, agora, se a cerealista é uma empresa e tem um problema de endividamento, nós vamos agora então também criar um programa nos mesmos moldes para elas. É a mesma coisa que vamos fazer então teria que ser um programa para todas as empresas do Brasil. Então é muito incoerente o projeto, ele é muito fora, assim, muito desbalanceado, ele é quase uma proposta 100%, eu diria assim, de devaneio, né? E nós levamos uma proposta que eu diria assim, é uma proposta possível de ser analisada. É óbvio que ela é de grande impacto também, ela não é de pequeno impacto, né? 250 mil reais, até 250 mil reais para todo o Brasil, né? Não é pouca coisa. Enfim, eu acho que uma síntese assim, para poder a gente conversar e eu estou disposto a seguir tratando desse assunto. E a expectativa, depois das conversas lá com os ministérios também, é boa, de talvez aí em poucos meses isso poder se resolver? Tu falou que a princípio só depois do lançamento do Plano Safra, né? O Plano Safra é agora, não deve demorar muito, né, para ser lançado também, né? 15 dias agora, né? Mas assim, o governo não está muito aberto, né? O governo diz o seguinte, olha, tem que nos apresentar aqui de onde nós vamos tirar esse valor, né, para um projeto dessa envergadura. Isso se tratando do nosso projeto. O projeto do senador Reis é um projeto que não tem viabilidade. Isso, dito por todos os setores de governo, ele é impraticável. Mas mesmo a nossa proposta é uma proposta que tem grande impacto. Você imagina tratar para o Brasil inteiro, né, um valor desses, né, não é pouca coisa. E o governo diz que uma proposta que precisa buscar fonte de recurso para ela. Porque hoje o orçamento ele é muito ajustado, o orçamento federal. Nós temos hoje boa parte, né, dos investimentos muito na mão do parlamento, com as emendas parlamentares de valores muito altos, né? Ontem mesmo, o próprio nosso líder na Câmara Federal, ele falou de que, bom, se não houver uma busca de fonte de recurso, vamos ter que cortar, inclusive, nas emendas parlamentares, né? Eu acho que esse aperto, né, esse ajuste fiscal pesado que boa parte do Congresso defende, né,
Porque essa coisa do endividamento público também é uma celeuma, né, que precisa ser bem explicado como é que funciona. É óbvio que o compromisso fiscal e o arcabouço apresentado pelo ministro Haddad, ele tem a sua importância. Agora, o governo, dizer que o governo promove uma gastança porque criou programas como o Pé de Meia e outros programas, isso aí é para atender, de fato, por isso que a economia brasileira está indo bem, por isso que as pessoas estão trabalhando, por isso que está tendo emprego, né? As obras precisam ser feitas, né? As obras de infraestrutura precisam ser feitas. É engraçado que numa ponta o pessoal quer obra terminando, quer obra sendo feita, quer securitização, e na outra ponta não quer não quer se comprometer em ajudar a buscar a fonte de dinheiro, não quer se comprometer em diminuir então as emendas parlamentares. Nós temos que ter coerência, né? Seja em todos os pontos. Toda vez que eu apresento um projeto em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, eu sempre me preocupo com a fonte. Agora, quando apresentamos o projeto para a saúde, para diminuir as filas do SUS, está lá a fonte. A fonte é o FUNRIS, que está com dinheiro lá, que quer botar 1,5 milhão numa praça de pedágio insustentável para diminuir os investimentos em 37% e diminuir a alíquota de 16%. É isso que está posto na proposta nova que o governador apresentou, né? Como uma proposta viável. Agora o próprio governador está aceitando botar recurso por conta da gripe, que está muito forte, as infecções respiratórias, então pega dinheiro do FUNRIS. Mas para diminuir a fila do SUS, quando nós apresentamos, não dava. Mas dá porque tem dinheiro lá. Tem uma fonte, está lá, é para a recuperação do Estado. Se saúde não é a recuperação do cidadão que está muitas vezes 2, 3 anos numa fila para fazer uma cirurgia, se isso não é uma prioridade, então eu não sei o que é uma prioridade. Então eu acho que sempre que se apresenta uma proposta, um projeto, tem que ter o cuidado de que ela seja executável, factível, né, que se ajude a buscar também fontes de receita para aquela proposta. Enfim, eu acho que não pode ser algo solto ao vento, infelizmente. Então, eu acho que é isso, Pablo. Nós vamos ter que, passado agora o lançamento do Plano Safra, fazer um movimento de diálogo e conversando com o governo. Não é uma coisa que vai se construir rápido. Por isso que eu tenho dito para os agricultores, quem tem financiamento, quem tem custeio vencendo, quem tem investimento, trate de buscar o que já está concedido pelo governo, tem que ser valorizado. Prorrogação dos custos de 3 anos e a prorrogação do investimento para a última parcela do contrato. O Banco do Brasil está fazendo, o Banrisul está fazendo, tem um pouco de impasse com as cooperativas de crédito, mas o que o produtor deve fazer? Procurar isso, executar isso que o governo já ofereceu, né? Essa prorrogação também vai ter custo, porque tem que equalizar juros nesse período, né? Então aproveite isso, porque tem muito agricultor que está me perguntando, eu digo, mas tem dinheiro para pagar o financiamento? Tem, mas se tiver alguma vantagem eu também quero, se eu pagar não vou ter. Eu digo o seguinte, vai lá no banco, quem não tiver, comprove que não tem condições de pagar, porque justamente teve problema de safra, e prorrogue nos termos do que o governo já ofereceu. E aqueles que têm condições de pagar, que se pague, faça o seu novo financiamento, plante na hora certa e toque a vida, porque não fiquem esperando essa proposta mágica da securitização, porque ela não ocorrerá. Não ocorrerá, como está sendo divulgado aí pelo senador Reis, nos pontos de paralisação da estrada. Ela não terá força e não vai progredir, né? Eu tenho convicção disso, certeza disso. O próprio senador Reis, quando esteve aqui na manifestação de Camaquã, aconselhou os produtores a já aderirem a essas medidas que o governo federal já colocou à disposição, né? Mas muitos deles estão com medo, de certa forma, de fazerem ali uma renegociação de 3 anos e depois, quando, por exemplo, se sair essa que foi proposta pela Comissão de Agricultura de 12 anos, eles não conseguirem ter acesso porque já fizeram essa de 3. É esse que é um medo que eu percebi que eles estão tendo. E uma coisa eu quero dizer para os nossos agricultores, se ocorrer uma proposta de parcelamento, ou melhor, de prorrogação geral, né, de dívida num âmbito maior, é óbvio que essas dívidas parceladas, esses contratos que vêm de um parcelamento serão incluídos. Isso eu tenho convicção de dizer, se houver, né, porque nada garante, mesmo a nossa proposta que nós apresentamos, uma proposta que reduz e muito
porque a proposta do senador Reis ela é muito infactível, muito desajustada. Mesmo que aconteça esta proposta, os agricultores que parcelaram, eles poderão incluir, porque o parcelamento vem de um processo de uma dívida que não conseguiu ser saldada. Então, isso eu quase digo assim, isso é certo que a gente vai conseguir incluir dentro de um processo de renegociação. Então, por isso que eu acho que quem tem condições de pagar, não fiquem esperando, né, coisa das estrelas, não se iludam. Né? Tem o dinheiro para pagar, vai lá no banco, paga, já ajusta o seu novo financiamento e toca a vida, porque senão pode acabar se embretando, né, e atrasando, enfim. Então, acho que é isso que a gente tem que ser responsável na hora de orientar. Né? É muito difícil dar orientação, né? Mas eu acho que também a gente não pode ter medo de sempre... Por isso que tem que ser sempre muita responsabilidade com as coisas que se diz, que se fala, afinal somos pessoas públicas. Eu sou presidente da Comissão de Agricultura, mas se eu fosse hoje dar um conselho para um agricultor, eu perguntaria, primeiro, duas coisas: tu não está conseguindo pagar porque tu de fato teve problemas? Sim, por isso. Então, vai lá no banco, comunica por escrito, contrata o engenheiro, faz um bom laudo e demonstra que tu de fato... E pede um enquadramento para a tua prorrogação. Né? Isso é a primeira coisa que eu diria para ele. Né? E segundo, toca a tua vida. Se tu tem dinheiro para pagar, tu está com dinheiro no banco, tu vendeu a tua safra, tu tem como saldar os teus financiamentos, vai lá e salda o teu financiamento. Porque, independente de qualquer negócio que vier, não terá incentivo de taxa de juros. Não terá. Isso eu tenho certeza que não terá. Né? Então, qualquer programa que venha para uma renegociação maior não terá incentivo de taxa de juros. Essa história, o meu contrato original é 8%, eu vou ganhar uma taxa de 13%, aí eu vou ganhar. Esquece, não terá. E também não terá fundo perdido. Isso eu também quero dizer que, com certeza, porque estamos conversando com o governo, não há espaço fiscal. Nós temos que comprometer praticamente um novo plano safra inteiro para poder fazer isso, e isso não vai acontecer. Né? Então, quem tem o dinheiro e quem tem condições de pagar, vai lá e paga e toca a sua vida para frente. E eu acho importante a gente destacar que isso que o deputado está dizendo, né, de que não terá o fundo perdido, não terá esse juro menor, não é algo que o deputado quer, né? É algo que é uma visão aí, uma análise da conjuntura total do que está acontecendo. Não é a sua decisão, né? É a sua análise, né? É porque às vezes eu tenho percebido às vezes que algumas pessoas têm às vezes interpretado não dessa forma, né? Mas na verdade o que o deputado está dizendo baseado em conversas com o pessoal ali do governo mesmo, de que muito dificilmente vai sair alguma medida nesse sentido, né, de fundo perdido ou de redução dos juros, né? Porque eu tenho percebido que algumas pessoas às vezes têm entendido que é como se o deputado não quisesse que isso acontecesse, mas na verdade não, né? Eu sou agricultor também, né? Eu tenho meus financiamentos também. Quem é que não gosta de contrair um financiamento e ter uma redução? Todo mundo quer, né? Agora, nós temos que ter responsabilidade aqui. Eu preciso ter responsabilidade como deputado e não ficar falando coisas absurdas, né? E também acho que, né, não tenho certeza, pelas conversas que tivemos, pelo que eu conheço como presidente da Comissão de Agricultura, eu não posso colocar o agricultor numa aventura. Não posso colocar o agricultor numa condição de devaneio que, inclusive, possa prejudicar a sua própria gestão da sua propriedade, dos seus negócios, porque isso é um elemento de gestão importante. Né? Então, eu estou dizendo isso baseado na minha convicção do que eu estou vendo. E eu estou dizendo isso porque tenho muita convicção de que as conversas que tivemos, as informações que nós temos, a interpretação que a gente faz do momento econômico do Brasil, que não vai ter isso, né? Então, acho que é isso, né? E, claro, né, tem pessoas que gostam de acreditar em Papai Noel, né? Quem quiser acreditar, que acredite. Eu tenho que ser franco e honesto aqui, eu não posso dizer uma coisa e depois, né? Então, essa é a minha convicção, por isso que eu estou falando isso. Deputado, muito obrigado aí pelas informações, mais uma vez, tanto do Proagro quanto sobre esse projeto aí do endividamento agrícola. A gente espera que as coisas se encaminhem aí da melhor forma possível, né? E que o Plano Safra também, que está para ser lançado aí, possa também já ser aí mais uma vez, né,
uma forma de beneficiar aí os agricultores, principalmente os nossos agricultores familiares, né? Esperamos que o Plano Safra seja bom, mas vai ter, pelo que eu estou sabendo, vai ter um incremento de recursos, né? Ele vai ser ampliado, né? Porque com todo o aumento que tem, nós tivemos um Plano Safra recorde no ano passado, mesmo assim, o volume de recursos não é suficiente. Isso é bom por um lado, né? Isso é bom por um lado, porque demonstra que o povo está produzindo, o Brasil está batendo recorde, aí bateu recorde esse ano de produção de grãos, né? Mas mesmo assim o recurso não foi suficiente. Esse ano vai ter um incremento e acho que numa sugestão nossa também nós teremos uma linha melhor, mais focada na produção de alimentos com condições de juros e prazos e financiamento melhor. Isso é importante, né? O Brasil está produzindo muita commodity e nós precisamos garantir a produção de alimentos e incentivar quem produz alimentos. Então, acho que vai vir no Plano Safra um corte nesse sentido. Mas isso é tudo suposições, porque não nos abriram, assim, nenhum detalhe, não teve moleza. A gente tentou dar uma bisbilhotada, mas sempre a conversa. Estamos tratando tudo internamente, vocês aguardem que vocês vão saber. Em seguida a gente vai estar sabendo, então. Muito obrigado aí, deputado. Até semana que vem. Bom dia. E hoje vamos estar passando aí para o Camaquã, Dom Feliciano, Chuvisca. Daqui a pouco estou me dirigindo para lá. Bom dia para os ouvintes. Um bom dia ao deputado aí e a todos também, e até semana que vem. Agora são 8 horas e 16 minutos, nós passamos aí um pouco do tempo, mas estamos encerrando o nosso programa, então para dar lugar aí ao Bom Dia Camaquã com Eduardo Costa, o Campo em Dia retorna na semana que vem, segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã. Um bom dia e um bom fim de semana a todos. Clique Rádio e a hora certa.